Graça e paz para todos. Deus abençoe a vida de cada um. Hoje é feriado, Corpus Christi, né? Deus tinha me dado uma palavra alguns dias atrás. Eu estava trabalhando, então eu peguei e escrevi o texto, né? O título. Eu escrevi até numa mensagem que eu mandei pelo Zap para uma amiga minha. Eu escrevi, acho que ela nem entendeu. Talvez pode ter servido para ela também. Mas era para mim guardar, para mim não esquecer. O título é Tudo Serve o Propósito de Deus. Foi o que Deus tinha colocado na minha mente, a mensagem. E hoje eu senti de falar sobre isso. Deus, ele trabalha de uma forma muito estranha. Por quê? É estranha para nós, ser humano. Mas para ele não, porque ele é supremo. Então Deus não está condicionado a fazer somente o que o homem acha que ele pode fazer. Não, Deus é o Deus do impossível. Então ele faz algo sobrenatural. Tudo de Deus é sobrenatural. E às vezes o homem não entende, porque o homem vive no plano físico, no plano terrestre. E Deus é espiritual, é espírito. Então ele é sobrenatural. Tudo de Deus é sobrenatural. E o homem não tem essa compreensão, porque o homem é acostumado a viver só no físico, naquilo que é possível para o homem. O que é impossível, o homem não aceita, não acredita. Ele procura a ciência para dar algum sentido, e nem a ciência às vezes dá sentido para o que Deus faz. É incompreensível ao ser humano. A mente do ser humano não consegue compreender as coisas de Deus, porque é sobrenatural, né? Hoje eu consigo enxergar com mais clareza tudo que Deus já fez na minha vida e está fazendo. Que essa mensagem possa chegar a pessoas que estão talvez passando por situações difíceis, coisas ou alguma coisa que ela almeja e quer alcançar. Que essa palavra sirva para você, para te dar fé em Deus, tá bom? Vou falar aqui, relatar algumas coisas que aconteceram na minha vida. Mas agora eu vou falar sobre o título. Tudo serve um propósito de Deus. Agora vocês vão entender por causa desse título. Por causa que é esse título. Tudo serve um propósito de Deus. Quando eu estava no abismo, eu era conhecedor da palavra, eu era evangélico, eu nasci no berço cristão. E por um momento da minha vida eu desviei dos caminhos de Deus. E veio acontecendo coisas na minha vida, me tirando cada vez mais da presença de Deus. Afastando cada vez mais as coisas que eu praticava, afastava cada vez mais o Espírito de Deus da minha vida. E quando você começa a praticar coisas que afasta Deus da sua vida, afasta o Espírito de Deus da sua vida, só vem o Espírito das trevas. E o Espírito da treva, ele só vai te levar para o lado negro, o lado ruim, o lado mal. Tudo aquilo que vai te prejudicar a sua vida, a sua saúde. Quando eu vi que eu estava no abismo, que eu enxerguei que eu não tinha mais saída, que eu não tinha forças para lutar, eu pedi socorro. E pedi socorro para quem? Para o Todo-Poderoso, que eu conheci desde a minha infância. E ele veio em meu socorro. Como um filho pródigo, eu recorri ao Pai Celestial. E ele veio ao meu socorro. Só que as coisas de Deus é de uma forma que ele trabalha na vida do ser humano que o ser humano não compreende. Eu mesmo demorei muito tempo para compreender. Hoje é que eu estou começando a compreender o trabalhar de Deus na minha vida. E estou começando a ter mais calma, esperar mais em Deus, confiar mais nele, tirar a ansiedade. Porque o ser humano ele quer tudo para ontem. E o tempo é de Deus, não é o tempo nosso. O tempo não é nosso, é o tempo de Deus, que ele realiza as coisas dele em nossas vidas. Então, hoje eu tenho uma compreensão que cada crítica, que cada inimigo que se levantou contra mim para tentar me destruir, que cada fase da minha vida que eu passei foi um propósito de Deus, foi algo de Deus, foi um querer de Deus, foi permissão de Deus, para que eu pudesse ser moldado por Ele. Então às vezes você pode parar, pensar e falar: por que está acontecendo isso na minha vida hoje? Por que está assim hoje? Porque eu quero isso e não consigo? Por que tudo isso está acontecendo na minha vida?
porque eu faço trabalho, corro atrás e às vezes não consigo o que eu quero. Tudo é um propósito de Deus, para te aperfeiçoar no melhor. Se você eleva seus pensamentos a Deus, se você tem fé nele, ele começa a trabalhar na sua vida. Se você permite que ele entre no seu ser, que você dê lugar, que você entregue sua vida nas mãos dele, ele começa a trabalhar na sua vida. E a forma de Deus trabalhar talvez você não compreenda. Mas uma coisa que eu quero deixar aqui: tenha fé. Tenha fé que ele está trabalhando. Confia nele. Mesmo que você não entenda, mesmo que pareça que está tudo fora do lugar, mesmo que aquilo que você quer não esteja acontecendo, tenha fé nele. Confia, espera, porque ele já está trabalhando. Se você entregou sua vida nas mãos dele, se você tem fé nele, ele já está trabalhando. Só que o jeito de Deus trabalhar não é do seu jeito. O ser humano não compreende a forma que Deus faz. Só depois que está tudo pronto que ele começa a enxergar. Ah, entendi agora. Agora eu entendi. Entendeu? Eu demorei muito tempo, passei por muitas coisas e eu não compreendia. Chegava em casa, eu chorava, eu resmungava, eu falava: por que está assim na minha vida? Eu quero isso, por que o Senhor não me ouve? O Senhor conhece meu coração, o Senhor conhece meus pensamentos. Meu Pai, me atende, o Senhor só quer o melhor para o seu filho. Eu compreendo isso. E por quê que eu passo por isso? Por que está acontecendo isso? Mas Deus estava me moldando. E Ele continua me moldando. Ele continua moldando. Mas as coisas vão começando a acontecer gradualmente. Você continuando perseverando na fé, continuando nos caminhos de Deus, não deixando a presença dele se afastar de você. E como você faz isso? Obedecendo a ele, obedecendo a palavra dele, tendo um coração bom com teu próximo, desejando coisas boas para você e para teu próximo, porque o que você quer para você, você tem que desejar para o seu próximo. Coisas boas, coração bom, ser temente a Deus, confiar nele. Tudo isso te traz a presença de Deus para a sua vida. Quando você toma rumo diferente, quando você procura os desejos da carne, os desejos da carne são pecaminosos. A maioria dos desejos da carne são pecaminosos. Acho que praticamente 90% dos desejos da carne são pecaminosos. Tudo te leva para o pecado. Tudo te leva para a destruição da sua própria vida, do seu próprio corpo. É coisas que a carne deseja que faz mal para o seu corpo. Às vezes não é pecado, mas faz mal para o seu corpo. Porque a carne sempre deseja as coisas do mundo, coisas que sacia o espírito, a vontade dela, sabe? E quando você começa a andar nesse rumo, a presença de Deus se afasta. E quando ele se afasta, vem espíritos imundos. E esses espíritos imundos, ele coloca na sua mente para você desejar as coisas pecaminosas, as coisas do mundo pecaminoso. E aí a presença de Deus vai se afastando cada vez mais, cada vez mais. E aí você não enxerga, porque você está envolto a tudo aquilo. Para você tudo é maravilhoso e tudo bonito. E você vai indo, quando você vai ver, você já está no abismo. Quando você tem a chance de enxergar que está no abismo. Porque muitas pessoas morrem sem nem perceber aonde ela estava. E aí já perdeu a salvação. Perdeu a vida eterna. Morreu, acabou. Graças a Deus, Deus me deu a oportunidade de enxergar que eu estava no abismo. E recorrer a Ele. Pedir para Ele me ajudar e me dar forças. E Ele veio trabalhando na minha vida, moldando a minha vida. Hoje eu entendo que cada crítica que eu ouvia me serviram hoje para estar do jeito que eu estou. No começo, quando eu ouvia uma crítica, eu respondia, eu queria brigar, eu queria gritar. Quando eu estava dirigindo trabalho de Uber, eu estava dirigindo, passava alguém, me fechava, eu xingava, eu falava coisa, eu respondia, eu ia em cima, eu jogava o carro. Mas aquilo estava trabalhando na minha mente, para eu compreender que não era daquela forma que se age. Que um servo de Deus, ele age diferente. Uma pessoa do bem, ele age diferente. Uma pessoa que tem Deus no coração, ele age diferente. E Deus foi me moldando até chegar ao dia de hoje. Ainda falta muito, eu sei disso. Mas Deus está tampando as rachaduras. Deus está tampando as rachaduras. Deixa Deus trabalhar na tua vida também. Deixa Deus fazer isso na tua vida também. Deixa Deus começar a tampar as rachaduras do teu vaso, que é o seu corpo, para que o Espírito faça morada, o Espírito Santo faça morada. Deus abençoe, um feliz feriado para todos.